Olá pessoal, eu sou Danilo Lopes e hoje estamos retornando com o programa Acessibilidade Já. O assunto de hoje, calçadas, falaremos sobre a quarta caminhada da acessibilidade que aconteceu aqui em Joinville, Santa Catarina, e também sobre o sistema Bus Alert. Para falar melhor sobre isso, hoje nosso convidado especial, Mário César, está aqui presente conosco, especialista em acessibilidade. Chega mais, Mário! Prazer recebê-lo aqui no Acessibilidade Já. Prazer é meu para falar de um tema que eu tenho há muito tempo não só estudado como lutado para que ela se torne efetiva, a tal da acessibilidade, que ainda a gente não entende exatamente o que é, para quem é e como que ela é na prática. Certo. Então vamos soltar algumas imagens antes de continuar nosso assunto calçadas. Pode soltar o vídeo, Lennon. Nos olhos, mas ele vai ser conduzido por um cego real, certo? Então ele vai sentir a sensação de ser conduzido por um cego. Temos cadeira de roda para o cara tocar sozinho e temos cadeira de roda para ser tocada por alguém. Eu gostaria de dizer que essa caminhada foi organizada de forma a fazer com que vereadores, representantes do poder público e PUGE, que é planejamento, CEINFRA, que é responsável pela questão de mobilidade urbana da cidade, e também convidamos o pessoal do ITRAN, que é responsável pela execução de calçadas no município. A ideia é que eles vivenciassem as questões das dificuldades das pessoas com deficiência, não em olhar, mas em vivenciarem mesmo. Então nós colocamos esses vereadores, esses representantes em cadeiras de rodas, colocamos como cegos, colocamos peso nas pernas para saberem as perdas funcionais que os idosos têm. Também colocamos peso de um lado só do corpo para alguns perceberem o que é ter um derrame cerebral e as perdas musculares. Então a função da caminhada era fazer com que as pessoas percebessem na prática as dificuldades que não se veem, porque nós estamos dirigindo nossos carros, preocupados com nossos carros, e não nos preocupamos mais em ver as calçadas. Oi Danilo, oi pessoal da internet. Reportagem Lizzy Teles. Estamos aqui no terminal sul, aqui na cidade de Joinville, que está acontecendo a caminhada cívica com alguns políticos, alguns vereadores da cidade de Joinville, que vamos caminhar pelas calçadas para que eles sintam na pele como que é andar nessas calçadas que ainda não estão, infelizmente, preparadas para que todos os cidadãos com deficiência ou sem deficiência possam ir e vir com tranquilidade, com segurança. Um degrau aqui, na rampa de travessia, não deixa o cara atravessar. Isso aqui não facilita o cara passar. Então uma rampa não é uma rampa se não entender com o usuário. Ô Mário, explica melhor pra gente o que está acontecendo. Essa rampa de travessia ali, ela tem alguns erros, como nós falamos em acessibilidade, ela tem alguns erros, porque quem executou a rampa para a pessoa com deficiência. Certo. O que significa isso? É que ele não entendeu. Fazer uma acessibilidade é fazer com a pessoa, entendê-la na sua totalidade. Então, fazendo uma leitura bem rápida dos erros ali, a primeira questão é para os cegos. O piso tátil está colocado de forma a não dar uma leitura clara e rápida para o deficiente visual. E além disso, o piso de alerta, que deveria estar a 50 centímetros do meio-fio, para que o cego parasse a 50 centímetros do meio-fio para resguardar a sua bengala e a sua vida, não está muito próximo do meio-fio. Nesse caso ali está junto do meio-fio. Então o cego, quando encontra o piso tátil, o de alerta, que avisa do risco, ele fica com a bengala exposta na rua e ele não percebe. Esse é o primeiro erro com relação ao cego. Ou uma outra questão é a informação que está dando ali de como o cego saber que ali é uma travessia. Não é só porque tem um piso tátil que o cego vai saber a travessia. Tem que ter a informação correta para ele decidir atravessar e saber que ali é uma travessia. Para a questão da pessoa com deficiência física, a inclinação da rampa não é adequada e, além disso, deixaram um degrau de 2 centímetros entre o meio-fio e a via. Agora imaginemos um cadeirante atravessando com pressa porque vem um carro,
Quando ele chega na rampa, aqueles 2 centímetros é um empecilho para ele conseguir subir a rampa. Uma outra questão nessa rampa é a questão da inclinação. Se ele for subir rápido e ele não tiver muita habilidade no tronco, ele não consegue desencostar da cadeira e a cadeira acaba virando para trás. Isso se ele estiver subindo a rampa. Se ele estiver descendo, a rampa é muito inclinada, empurra ele muito rapidamente para a travessia, ele não consegue controlar a cadeira, e quando ele tenta frear, aquele degrau de 2 centímetros derruba a cadeira para frente. Então é uma questão de entendimento de que a acessibilidade não pode ser feita por uma pessoa que não entenda o usuário. Aqui em Joinville e na maioria das cidades, nós temos sofrido com esse problema. Muitas vezes as pessoas fazem com boa vontade, mas não atingem o objetivo final, porque não é feita entendendo a pessoa, e sim simplesmente por fazer. Sim. Essa é a questão fundamental. A pessoa não é especialista no assunto acessibilidade, né? E daí o poder público, que deveria ser o fiscalizador da execução, ele não vai lá fiscalizar. Então se o cara fez errado, o poder público tinha que cobrar para que o cara fizesse certo. Ou então o poder público vai lá fazer. Mas não, aqui em Joinville temos preferido deixar as coisas acontecerem erradas, a chegar ao ponto de hoje nós não temos nada em relação à acessibilidade de forma concreta. Temos coisas pontuais, mas de forma concreta nós não temos nada de acessibilidade no município nas questões da calçada. Pois é, muitas coisas referentes à acessibilidade deverão ser melhoradas em Joinville ainda. Até fazendo um trocadilho aqui, eu acho que quem executa calçadas de Joinville é completamente cego. Solta o vídeo, Leandro. Para mim que sou mesmo deficiente, né, que sinto isso todo dia, tá sendo engraçado pelo pessoal que não tem isso, como rotina vivenciar, né. Acabamos de ver um dos vereadores quase se esbarrarem ali no poste, isso quando Pra mim que sou deficiente física já foi engraçado. Imagina pra quem seja cego, né? Quando puder saber disso. Danilo, olha só a situação de perigo que às vezes a gente tem que enfrentar nas ruas. A Carol, ela não conseguiu passar naquela calçada que estava impossível, muito irregular. Teve que passar pelo meio da rua, nessa avenida super movimentada. Eu queria fazer um comentário de um detalhe muito interessante que o poder público não percebe que, de acordo com as leis, ela é responsável pela segurança do pedestre. Hoje, com o volume de carros que nós temos nas cidades, muitas vias não tem mais acostamento, não tem mais estacionamento junto ao meio-fio. Portanto, uma calçada ruim, quando a pessoa com deficiência não consegue usar a calçada e é obrigada a disputar espaço nas vias com os carros, isso é muito crítico, porque o poder público não percebe que ele está colocando em risco a vida de uma pessoa que, de 70 quilos em média, disputando espaço com um carro de 1.000 quilos, uma velocidade muito maior e com uma carga muito maior. Um carrinho de bebê que muitas vezes é obrigado a fazer esse caminho de disputa com os veículos, demonstra para nós o quanto que o poder público não vê os seus erros quando não presta atenção na calçada, e que a calçada é a via mais democrática que nós temos em termos de mobilidade urbana. A mobilidade urbana começa pela calçada. A pista dos carros, ela é secundária. Primeiro nós temos que viver a cidade e viver a pé. De carro nós circulamos pela cidade, agora viver a cidade é viver a pé. Tem uma lei municipal aprovada na Câmara de Vereadores em 2012, que é a Lei Municipal de Acessibilidade, e ela diz que o município não pode pintar uma faixa de travessia sem fazer rebaixamento. Aqui tem um detalhe bastante interessante. Nós temos visto aqui em Joinville, por pressão inclusive da população, a pintura e repintura de faixas de pedestre. O que o poder público não entende é que quando pinta ou repinta uma faixa de pedestre sem fazer rebaixamento, ele está decidindo que algumas pessoas não têm direito de atravessar com segurança. Quando ela não informa para o cego o local da travessia segura, ele está colocando o cego em risco em qualquer posição de travessia. A faixa de travessia também tem que ser democrática, por isso que é obrigatório que nós tenhamos
faixa de pedestre com rampas na travessia. Nós percebemos aqui, nesse filme, dois tipos de cadeira de rodas, a cadeira de rodas manual e a cadeira de rodas motorizada. Todo mundo acha que quem usa uma cadeira de rodas motorizada é um deficiente rico, mas quem usa cadeira motorizada é uma pessoa com deficiência física que não consegue tocar uma cadeira manual porque tem dificuldade com a mão, com uma das mãos. Nesse caso aqui, nós percebemos que subir uma rampa, subir um meio fio com uma cadeira manual é muito mais simples, porque ela é mais leve, é muito mais fácil de você auxiliar. Agora, no caso de uma cadeira motorizada, não tem como você auxiliar a travessia. Ela é obrigada a disputar espaço com os carros até procurar uma rampa de acesso de veículos que normalmente é mais inclinado do que uma rampa de travessia de acessibilidade. E também a coloca em risco também, não simplesmente a dificuldade de acessar a calçada pelo meio fio na travessia, mas também de virar para trás a cadeira quando entra por um acesso de veículos. Toca o vídeo, Lennon. De acordo com o IBGE, nós temos 110 mil pessoas com deficiência em Joinville. 110 mil pessoas. Mais um terço. 23% da população joinvilense tem algum tipo de perda funcional. Pessoas com deficiência visual, perda total, visão total, 1.300 pessoas. Pessoas em cadeiras de rodas, definitiva ou temporariamente na cidade de Joinville, quase 8 mil pessoas. Mas nós não vemos essas pessoas circular pela cidade porque elas não conseguem circular pela cidade. Olha, a experiência está servindo mais para uma grande reflexão, sem dúvida nenhuma, né? Até porque são com 3 quilos na perna, 2 bengalas e mais esse óculos de catarata que é impressionante. Eu nunca tinha passado por isso, de saber como é que fica uma pessoa, por exemplo, com problema de catarata. Quase não se enxerga absolutamente nada. Eu acho que tudo isso serve para nós que estamos lá na Câmara fazendo as leis, não somente fazendo as leis, mas eu acho que nós precisamos cobrar realmente do Executivo para que eles possam estar nas ruas, cobrar, fiscalizar, para que a gente não encontre obstáculos como esses que a gente acabou de encontrar nessa caminhada. Para uma pessoa que usa uma cadeira de roda, para uma pessoa que anda de uma bengala, um cego, o que for, é difícil andar nas ruas de Joinville, com certeza. Durante a caminhada aconteceu um fato muito interessante, que a Clarice, uma das cadeirantes, foi tentar fazer a descida dessas maravilhosas rampas de travessia feitas de forma com inclinação errada e de forma sem técnica. Ela, com toda a habilidade que ela tem, habilidade dos 2 braços, ela inclusive dança em cadeira de rodas, e mesmo com toda a habilidade, quando tentou descer a rampa, ela caiu da cadeira de rodas. Isso demonstra que no momento ali onde ela estava cuidando, na caminhada, aconteceu isso. Imagina quantas vezes isso acontece numa cidade onde as câmeras não estão apontando para a pessoa com deficiência o tempo inteiro. Quantas pessoas com deficiências caem, sofrem os problemas de uma cidade mal feita com relação ao seu direito de ir e vir, e nós não percebemos essas dificuldades, e eles acontecem todo dia. Somente quem tem essa experiência de vivenciar uma condição da falta de acessibilidade, né, da deficiência, de ser um cadeirante, é que pode, de fato, sentir um grande desafio, e é caminhar por uma cidade onde a acessibilidade fica em segundo plano. É muito difícil e é um grande desafio, né, para esse grande grupo de pessoas que vivem, às vezes, esquecido pelo poder público. E eu acho que quem está na vida pública deveria participar mais ativamente e ter a oportunidade de ter essa experiência para fazer uma reflexão e mudar a atitude, o comportamento e ter iniciativas a favor desta comunidade que tanto sofre. A experiência é realmente muito angustiante, eu diria. Os sons, que são ainda a referência, né, normal que a gente tem, confundem muito mais do que ajudam nesse momento. O tato é a nossa única
forma de reconhecimento do terreno, e realmente ele fica limitado aos pés, à ponta da bengala. Eu não tenho convicção de que a altura está correta. Acabei de encontrar um orelhão, e pela bengala não saberia distinguir o obstáculo na minha frente. Isso foi um tanto quanto aterrorizante. Vinha bem a caminhada pela minha guia, a Thalita, mas quando cheguei nesse local do orelhão é que me toquei, que realmente não tinha como ela saber e nem eu. Não fossem os demais que estão caminhando com a gente avisar, eu provavelmente teria dado com a cabeça no orelhão. Então, vereador, mas como que é ser guiado por uma cega? Olha, interessante, né? Uma inversão daquilo que a gente considera normal, às vezes, né? Eu francamente me sinto seguro porque ela tem a experiência de caminhar desta forma. Para mim é algo absolutamente aterrorizante agora, mas a presença dela me deixa mais tranquilo. É bom mesmo. Quando nós fazemos a nossa calçada, muitas vezes nós não pensamos quem tem direito de usar aquela calçada. Aí colocamos a nossa lixeira para botar nosso lixo para fora, mandamos colocar a lixeira no portão daquela rebatível, ou então instalamos uma cesta no meio da calçada, sem entender que o cego, quando ele faz a varredura com a sua bengala, ele faz a varredura no chão. E os elementos suspensos, com a base menor do que a parte superior não é lida pela bengala. Então nós colocamos o tempo todo em risco o cego. Nós vimos o vereador fazer um comentário ali sobre ele ter encontrado um orelhão. O orelhão é exatamente um exemplo muito crítico daquilo que é a responsabilidade do poder público. Qualquer elemento que é colocado numa calçada, como um orelhão, por exemplo, uma lixeira, um poste, uma placa, é de responsabilidade do poder público. E ele tem que entender quais são as pessoas que podem circular naquela calçada. Todas têm direito de circular naquela calçada. Portanto, os elementos todos têm que ser pensados de forma a não criar armadilhas, principalmente para aqueles que não conseguem enxergar esse objeto, dando ela uma referência. Ou seja, colocando um piso de alerta embaixo, ou seja, então, fazendo com que esse elemento tenha uma base no mesmo tamanho da parte superior para que não tenha riscos. Realmente, Mário, você tem razão. Nós, devido a toda a dificuldade que a gente encontra nas ruas, né? Eu, como cego mesmo, presencio todo dia alguma dificuldade, algum obstáculo em calçadas, e isso o poder público deveria tomar as devidas providências, né? Para que não ocorra, que haja as melhorias em acessibilidade. Vamos lá, Leilão, continua, solta o vídeo. Olha, o terreno é bem difícil, assim. Por exemplo, eu tenho uma coisa no meu pé agora que eu não sei o que é. O piso direcional ele não funciona, ele leva a gente para lugares que não funcionam, que a gente pegou um piso direcional ali que levava nada com lugar nenhum. Então, assim, ele para e não tem o piso de alerta, e a gente vê que tem muita calçada que está assim, que não tem, não é feito da forma correta, né, o piso direcional. Então, Mário, o que você acha como especialista em acessibilidade? Isso que presenciamos no vídeo, construções feitas sem nenhum estudo, sem nenhum comitê de deficientes para aprovar aquela obra e ter uma linha guia acessível, uma rampa acessível. O comentário que eu faria é que o Brasil é um dos melhores países do mundo em relação a leis e normas com relação à pessoa com deficiência. Eu posso falar isso de cadeira porque eu participo da ABNT e nós ajudamos a fazer as normas de acessibilidade. E nós não tomamos nenhuma decisão técnica com relação à norma sem conhecer o usuário e da forma como ele usa o espaço. O problema é que ter leis e ter normas não significa que elas vão ser cumpridas. No caso da construção de espaços, desde 2004, o decreto 5296 determina que mais nada poderia ser construído sem que fosse acessível. Nenhum alvará, nenhum habite-se poderia ser liberado pelo poder público sem que fosse acessível. Nenhum prédio público ou comercial poderia ser liberado sem que fosse acessível. Isso desde 2004. Portanto, as nossas leis são muito boas. O problema é que, se você chamar um fiscal da prefeitura para ele fiscalizar uma rampa, será que ele foi treinado para ver a inclinação dessa rampa?
Com certeza. Será que ele foi treinado para ver se aquele piso tátil está colocado de forma correta? Será que ele conhece a norma de acessibilidade ou simplesmente deram a função para ele de conferir a acessibilidade? É que nós temos que fazer o entendimento de que o poder público é responsável, ele tem que ser responsabilizado pelas suas obrigações. Porque se você não pagar os seus impostos, você vai ser cobrado por isso. Agora nós deixamos muitas coisas acontecerem, não cobramos as obrigações do poder público, preferimos ficar reclamando, mas não cobramos o poder público. Essa caminhada, ela tem exatamente essa função provocativa, de fazer com que as pessoas olhem e se sintam responsáveis pelas decisões. É muito fácil a gente reclamar das decisões, mas a gente não colaborar para que elas mudem. Essa provocação é essa caminhada da acessibilidade, Danilo. E as pessoas com deficiência visual, elas precisam mostrar que não são coitadinhas. Sim. Que elas simplesmente não enxergam o mundo com os mesmos olhos que nós enxergamos, eles enxergam com os outros olhos. Com tato, com audição, com outra forma de percepção. Que aqueles que não ouvem, que não falam por não ouvir, elas também não perdem o direito de ser cidadão. Exatamente. A única função que eles perderam é da fala. Agora, de cidadania, de ir e vir, é o direito que lhe pertence. Você ter pernas não significa que você vá a algum lugar. Você pode se arrastar e você vai muito mais longe do que quem tem pernas e não tem desejo de ir para qualquer lugar. Portanto, a acessibilidade tem que ser enxergada dessa forma. É a possibilidade para que todo mundo possa, na sua condição, ser cidadão plenamente. Mas nós, infelizmente, nós não lutamos para que isso aconteça. Nós simplesmente deixamos para reclamar do poder público e não tomamos atitudes proativas. É verdade. Solta o vídeo, Leandro. E as calçadas, a gente pegou bastante pedaço que tinha pedra, que tinha obstáculo, e a gente não consegue, a gente quase bateu numa placa. Então não tem nenhum aviso que tem uma placa, não tem nenhum aviso que você está descendo ou subindo ou que tem um obstáculo. Então eu achei bem difícil a travessia, assim. Explica pra gente como que é ser guiada por um cego. O Paulo, ele vai mais rápido que eu, né? Ele tá acostumado a andar, mas é uma experiência bem interessante de ser guiado por alguém que não parece até, porque você acaba confiando no cego. E ele, como está acostumado a andar na rua, ele se guia bem, mas de vez em quando eu vejo que ele pergunta assim, para que lado que a gente vai? Se a gente está indo reto, a gente pode atravessar. Então eu vejo, assim, eu sinto dificuldade, assim, se sente um pouco inseguro, né? Eu fico pensando se fosse deficiente visual mesmo, por exemplo, um deficiente recente, né, que está acostumado a enxergar, é um aprendizado muito grande e que a cidade não está preparada para isso. Então, pessoal, finalizando o assunto calçadas, eu vou perguntar ao Mário. Mário, referente à quarta caminhada, o que se conclui, quais são as perspectivas? A quarta caminhada, ela, quando foi planejada, ela já foi planejada para que ela não terminasse simplesmente naquele momento. Certo. Nós temos um relatório sobre calçadas, o estado das calçadas e do porquê que as calçadas chegaram nesse estado. Nós vamos apresentar na Câmara de Vereadores, vamos apresentar para todas as entidades que participaram, para que nós formemos uma comissão e a partir das propostas existentes naquele relatório, nós trabalhamos em cima daquelas propostas para fazer a mudança dos paradigmas da qualidade das nossas calçadas. Vamos fazer com que essa caminhada seja o desencadeador de um novo processo e uma nova realidade das nossas calçadas. Essa é a ideia que nós tivemos ao elaborar o projeto Quarta Caminhada Cívica da Acessibilidade. Certo, perfeito, Mário. E antes de concluir o assunto calçadas, gostaríamos aqui, em nome da Acessibilidade Já, agradecer a todos que participaram, que viabilizaram a quarta caminhada cívica da acessibilidade. E agora iremos falar sobre o Buzz Alert. Vou pedir ao Leno que solte o vídeo. Danilo, agora nós vamos conhecer um pouquinho do sistema Buzz Alert, que vai ser implantado nos ônibus aqui em Joinville, para melhorar a vida da pessoa com deficiência e também das pessoas que não têm deficiência. Danilo, o nosso sistema se chama Buzz Alert, que é esse sistema que nós desenvolvemos. De início foi para a cidade de São Carlos.
A pedido dos deficientes daquela cidade, eles queriam um sistema que eles pudessem utilizar sem a necessidade de perguntar para as pessoas. Por quê? Muitas vezes eles perguntavam para alguém na rua e a pessoa esquecia que ele precisava daquela informação, deixava ele no ponto sem informar, por exemplo, que hora que o ponto estava, há quanto tempo estava o ônibus daquele ponto. Nós desenvolvemos esse sistema, é um sistema que roda na plataforma Android e Java. Tá? Você baixa o aplicativo no seu celular e você vai fazer da seguinte forma: você coloca o número do ponto que você está e qual a linha do ônibus que você deseja pegar. Se houver mais de uma linha, o sistema ele traz de uma forma inteligente para você qual é o veículo que está mais próximo daquele ponto. Então vamos só supor, eu utilizo na minha cidade o ônibus linha 118, mas eu também posso pegar o ponto 128. Então eu coloco o número do ponto, que é o central, que é o 1203, que é onde eu utilizo. Depois eu coloco o ônibus 118, que se chama Lapa, e o 128, que é o Campos Elísio. O sistema vai trazer para mim a informação em metros, pontos e minutos aproximados que ele está de distância daquele ponto. Para o deficiente visual, ele vai informar com uma voz, e a voz vai ficar atualizando para ele essas informações que eu acabei de explicar. Para aquela pessoa que não tem necessidade de ouvir o sinal, basta ela olhar no monitor do celular, que no monitor vai estar as informações de aproximação do tempo, pontos de distância e minutos que ele está no ponto. Então, Mário, referente ao Buzz Alert, quais seriam os seus comentários? Você que tem uma vasta experiência com acessibilidade, o que você teria a comentar sobre o Buzz Alert? Como eu disse no começo, além de especialista em acessibilidade e estudar o assunto, nós sempre buscamos fazer com que ela se tornasse efetiva. Sim. Quando nós encontramos o Buzz Alert, tínhamos um outro sistema que era similar ao Buzz Alert, só que diferente do Buzz Alert, ele era direcionado especificamente para os cegos. Então não dava o mesmo serviço para o restante da população. E como a acessibilidade tem que dar a ideia de inclusão, aquele segundo processo, ele excluía o restante da população do direito de informação do ônibus. Quando nós encontramos esse Buzz Alert, nós encontramos um sistema e que coloca todo mundo em pé de igualdade com relação ao uso do sistema. Sim, ou seja, completo. É um sistema completamente inclusivo. Então o Buzz Alert foi um grande avanço nessa questão da visão da acessibilidade como benefício para toda a comunidade, não só para um grupo específico. O ônibus encostou e o motorista chamou o usuário pelo nome e foi aplaudido. Chamou! Painel de controle do motorista, sistema Buzz Alert. Não sei se vocês perceberam, quando o ônibus parou, ele chamou pelo nome a pessoa com deficiência visual que havia programado o ônibus. O motorista parou e chamou: Paulo, seu ônibus chegou. E por que ele sabe disso? Porque lá no ônibus, num painel no ônibus, o motorista, 2 pontos antes daquele ponto onde estava o deficiente visual, recebeu lá a informação de que o deficiente visual de nome Paulo estava naquele ponto. Ele sabe o nome do indivíduo porque ele se cadastrou na empresa de ônibus informando que ele era cego. Então o número específico do download dele é que informou para o motorista que era ele que estava naquele ponto de ônibus. Agora vocês vão ouvir a entrevista com o motorista e o que ele achou do Buzz Alert. A minha opinião, pro deficiente físico também ajuda, mas pro visual é uma excelente iniciativa porque avisa ele onde o ônibus está e onde ele está chegando. Eu acho que isso pro deficiente visual, eu acho que é uma conquista muito grande se isso acontecer para ele. Então, Mário, para todos que estão nos assistindo, como que pode ser feito para o Buzz Alert ser instalado na cidade, na frota de ônibus de qualquer cidade? O que acontece é o seguinte: nós não podemos falar do Buzz Alert simplesmente como um programa único. As cidades têm que procurar o Buzz Alert e programas similares. Porque se você colocar Buzz Alert na licitação de ônibus, por exemplo, você está direcionando. Então tem que explicar as características do programa e tem que instalar um programa como Buzz Alert ou similar para que seja feita a instalação nos equipamentos. Mas isso só pode ser feito numa negociação entre as entidades que trabalham com pessoas com deficiência, a prefeitura do município e as empresas de ônibus. Se o contrato das empresas de ônibus está em vigência, a dificuldade de fazer a colocação desse sistema se torna um pouco maior. Porque de onde vai sair o custo da instalação dos equipamentos?
O que isso vai influenciar em todo o sistema de transporte coletivo do município? Por isso que é preferível que as entidades estejam atentas para as licitações de transporte. E na licitação, colocar na licitação a necessidade de instalação e obrigação de instalação desse sistema. Porque durante o processo de vigência de um contrato, é muito difícil você mudar as regras no meio do caminho. Em Joinville, trouxemos para cá porque está em vias de sair uma nova licitação. Então nós trouxemos para poder fazer um teste e incluir isso na próxima licitação. Certo. E existe um artigo também na lei que fala sobre acessibilidade, né? Que pode ajudar na instalação desse sistema, o Buzz Alert, em qualquer cidade. Mas é muito vago, porque o que diz o decreto 5296? Que no dia 2 de dezembro de 2014, todos os ônibus têm que ser acessíveis. Sim. Mas ele não especifica que a acessibilidade também é para a pessoa com deficiência visual. Porém, o que nós temos que entender? A grande vantagem do Buzz Alert é que não é só o deficiente visual que melhora o seu transporte. Toda a população ganha. Então é uma melhoria do sistema de transporte para toda a população. Essa é a grande diferença. Eu acho que nós temos que esquecer um pouco esse negócio de acessibilidade específica para a pessoa com deficiência. Buscar acessibilidade de forma que todo mundo ganhe. E essa é a grande vantagem do Buzz Alert. Exatamente, né? Acessibilidade e qualidade de vida para toda a cidade, né? Direito de ir e vir para todo mundo. Exatamente. E agora com vocês o criador do Buzz Alert. Pode soltar, Lennon. O sistema Buzz Alert é um aplicativo de simples uso. Qualquer celular, seja pré-pago, seja pós-pago, pode ser utilizado. O custo é igual a zero, é gratuito. A pessoa ela simplesmente chama o aplicativo, diz as linhas que ele quer tomar, o ponto que ele está, e o aplicativo começa a falar a distância que o ônibus está desse ponto, seja em metros, seja em tempo, seja em distância. Para o deficiente visual existe um extra, um plus, porque o motorista é avisado quando existe um deficiente visual ou um deficiente físico ou uma pessoa qualquer com necessidades especiais aguardando no ponto. Então, desta forma, o motorista é informado com antecedência que essa pessoa aguarda no ponto, então ele pode se preparar para fazer o atendimento. Por exemplo, no caso do cadeirante, parar o ônibus na posição para poder fazer a elevação da cadeira. No caso do deficiente visual, parar na frente do deficiente visual e chamá-lo pelo nome. Então a vantagem do sistema Buzz Alert é que ele é um sistema que funciona para qualquer indivíduo, qualquer cidadão, para que ele não espere mais no ponto de ônibus pelo ônibus. Ele só vai para o ponto de ônibus a hora que o ônibus está chegando. Acaba a agonia do esperar. E como que aconteceu o teste e como que depende a implantação dele? Todo esse teste foi feito com uma iniciativa da Prefeitura e do pessoal do Mário Sérgio, do Milton, da Egidion, da Transtusa. Foi um esforço coletivo de toda a cidade em prol das pessoas com necessidades especiais, que hoje a gente chama de deficientes, né? E que se realizou com sucesso. O ônibus rodou durante algumas horas na linha. Na verdade são 3 ônibus que estão com equipamento. E o deficiente chamou o ônibus aqui no ponto do Terminal 1, que é o ponto 1, e a hora que abriu a porta do ônibus, o motorista chamou o deficiente visual pelo nome, que é o objetivo desse sistema, uma total integração e realmente a acessibilidade levada à sua realização correta, né? Danilo, acabamos de fazer a caminhada cívica da acessibilidade agora, fizemos um provocativo na questão da civilidade e uso das calçadas, demonstramos o aplicativo do Buzz Alert e o benefício que a pessoa com deficiência visual e o cego vai trazer para toda a comunidade, tendo o transporte coletivo como uma qualidade de civilidade e direito de uso, e a pessoa com deficiência visual é que trouxe esse benefício para a cidade. Então todos serão beneficiados com o sistema Buzz Alert, trazido pelo cego para beneficiar o cego, e todos ganham com isso. Um abraço, Danilo. Ok, Danilo, meu nome é Jairo da Silva, eu sou lá de Florianópolis. Lá nós somos presidente da Associação Catarinense para a Integração do Cego, a ACIC, e da Federação Catarinense de Entidades de e para Cego, a FECEC, que tende a congregar as entidades de cegos de Santa Catarina. Participamos aqui da caminhada civil e foi realmente uma experiência bastante interessante. Tiveram aqui diversos vereadores e a gente vê essa iniciativa com muito bons olhos. Realmente a gente percebe, né, que tem muito
por fazer aqui na cidade, mas com essa provocação do Conde, da sociedade civil, provocando os legisladores, né? E esses vão com certeza provocar o executivo, né? Ou de certa forma dar uma pressionada lá para que as coisas relativas à acessibilidade aconteçam realmente aqui em Joinville. Então nós estamos levando para Florianópolis a ideia, né? Essa caminhada realmente foi uma iniciativa bastante interessante, bastante louvável, e com a participação, né, dos diversos setores da comunidade, realmente nós vamos fazer muitas boas ações a partir dessa semente que foi plantada no dia de hoje. Danilo, a gente encerrou agora a 4ª caminhada cívica da acessibilidade, onde a gente teve aqui alguns vereadores, pessoal aí das secretarias que planejam o nosso município, e a gente teve uma visibilidade bem legal, assim. A gente botou o pessoal na rua de bengala, botou o pessoal na rua com venda nos olhos, botou o pessoal na rua de muleta, sentir aquilo que nós, pessoas com deficiência, passamos todos os dias. E o Conselho está muito feliz, muito contente com a adesão do pessoal que veio, do pessoal que participou e com a visibilidade que a gente acabou tendo aí com o nosso evento. Eu tive o prazer de guiar, eu enquanto pessoa cega tive o prazer de guiar uma pessoa com os olhos vendados. A gente ela ficou no início com um pouco de medo, depois ela ficou bem tranquila, dizendo que estava se sentindo inclusive segura andando comigo e tal, e agora com certeza acabamos fazendo uma nova amizade, e uma pessoa que com certeza é arquiteta, trabalha no IPUD, que com certeza nos seus projetos vai pensar aí na acessibilidade tanto para cegos como para cadeirantes, como para idosos ou para qualquer tipo de pessoa que tenha deficiência ou não. Então, pessoal, finalizando o Acessibilidade Já, estamos aqui com o Mário César. Passa a palavra para ele para os comentários finais. Eu acho que o interessante é a gente olhar essa reportagem, é olhar com outro olhar que não seja simplesmente da curiosidade de ver uma reportagem, mas entender a responsabilidade que é nós transformarmos um mundo onde todos têm o direito de usá-lo de forma correta e de forma ampla, com todo o seu direito de cidadania. Você que assistiu essa reportagem, seja um dos que olhem o programa, esse vlog Acessibilidade Já, com um conceito mais amplo do que simplesmente um vlog para pessoas com deficiência, mas sim um vlog que vai trazer um benefício de informação para que o mundo seja bem melhor, que todos possam participar dele de forma efetiva. Obrigado pelo convite, estamos à disposição. Falar de acessibilidade é falar do motivo pelo qual eu botei como meta a minha vida, lutar para que o mundo seja melhor, para que a minha filha, que é cadeirante, possa usufruir ainda na sua geração, ainda possa usufruir, para não ficar muito distante o alcance desses benefícios. Obrigado pelo convite. Obrigado, Mário. Obrigado mesmo. E é isso aí. Acessibilidade Já. Hoje finalizamos o assunto calçadas. O Buzz Alert também, que é um sistema que deve ser implantado em Joinville, né? Pedimos, né, agradecemos já, aproveitando em nome do Acessibilidade Já, agradecer a todos que participaram, vereadores, autoridades, as companhias de ônibus, Translusa, Gideon, enfim, a todos que participaram, que isso não fique só no papel, que seja decretado mesmo, que venha o Buzz Alert não só para Joinville, mas que todas as cidades que estejam nos assistindo o Acessibilidade Já também, né, lutem, corram atrás para que seja implantado em todas as cidades do Brasil. E lembrando a vocês todos que estão assistindo Acessibilidade Já, compartilhem, né? Canal Lennon Portes 3, deixem seus posts, comentários, enfim. Temos que compartilhar, divulgar isto a nível nacional e internacional para que todos saibam do sistema Buzz Alert, todos conheçam as leis das calçadas e possam participar aqui conosco do Acessibilidade Já. Esse foi o programa Acessibilidade Já. Apresentação: Danilo Locks. Reportagens: Lizzie Teles. Imagens: Neia Portes. E direção geral: Lennon Portes.